Josué 1, de 1 a 2. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Feche seus olhos, vamos orar só mais uma vez. Curve a sua cabeça, mantenha a sua Bíblia aberta. Rei de toda a terra, Senhor soberano, sobre os céus tu és o Rei absoluto. Quem é o homem, ou o filho do homem, para que dele te lembres, Senhor? Essas são as palavras do salmista. Essas são as nossas palavras. Por graça e misericórdia, nos coroaste de bondade. Deu-nos o direito de assistir à herança em Cristo Jesus, por intermédio do seu Filho, a quem o Senhor colocou como propiciação pelos nossos pecados. Por isso a Ti toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração seja dada a Ti. Rogamos, Senhor, que fales conosco. Ó Deus, desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo, faça o Teu reino avançar, Senhor, a todos os cantos da terra, e receba glória ao Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Preste atenção que eu quero situar você ao que se dá esse livro, até chegar a ele. Você bem sabe que aquele povo da promessa, começando lá em Abraão, de ti farei uma grande nação, vou abençoar o nome, as nações da terra serão benditas. E a promessa a Abraão foi assim: Abraão, eu vou fazer de você um povo e vou dar para vocês uma terra, terra que mana leite e mel. Eu tenho um local para vocês, Deus falou para Abraão. E aí vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, vem os 12 filhos e as 12 tribos, nasce a nação de Israel. Dos 70 que entraram, descendência de Jacó, ficou no Egito escravizado por 400 anos, multiplicaram-se e chegaram a quase 2 milhões de pessoas. Então diz a Bíblia que Deus se lembrou do seu povo, ouviu o clamor, segundo a promessa que ele havia feito para Abraão, e levantou um libertador, Moisés. Moisés vai até lá aquele povo, falou: Deus me enviou para libertar o povo do Egito e da escravidão. Havia essa promessa do libertador. A promessa então vem, Deus cumpre a sua promessa. E Deus agora vai dar a terra para esse povo, a cidade, a terra de Canaã, uma terra frutífera. Canaã, terra de descanso, terra que mana leite e mel, leite de cabras, mel de tâmaras. E Deus então vai cumprir a sua promessa com esse povo. Mas para isso aqui, o povo ainda tem que enfrentar um último obstáculo. O povo tem que estar diante do Jordão. O povo precisa passar o Jordão. O cajado é passado. Moisés, com 120 anos, sobe no alto do monte Nebo, e sobe e avista a terra de longe, e vê que a terra é boa, mas não entra na terra. Moisés então passa o cajado, abençoa Josué, e aí então começa o livro de Josué. Começa então esse texto que nós lemos. Josué agora está no comando de quase 2 milhões de pessoas, no pastoreio de quase 2 milhões de pessoas. E agora Josué precisa entrar na terra que Deus havia prometido.
É a promessa de Deus. Mas você bem sabe que o Antigo Testamento, ele é uma sombra. O Antigo Testamento é um protótipo daquilo que viria a ser a vida em Cristo, a promessa para o povo. Então tudo do Antigo Testamento era uma prefiguração daquilo que iria acontecer no decorrer dos tempos, com o povo de Deus, em Cristo Jesus. E se você parar bem para pensar, Faraó vai simbolizar exatamente Satanás. Se você parar para pensar, o Egito vai simbolizar de fato a escravidão do pecado. Se você parar para pensar, o deserto vai simbolizar de fato o mundo. E o texto vai dizer que esse povo agora que está sendo liberto da escravidão, vai ficar 40 anos, 4 décadas no deserto. E esses 40 anos, você bem sabe que simboliza a nossa vida, os nossos períodos aqui de vida, a viagem que estamos enfrentando. E aí então, Moisés, óbvio, claro, o tipo de Cristo, aquele que foi levantado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. Cristo foi levantado por Deus, veio até nós para libertar o povo da escravidão do pecado. Ok? Conseguiu entender que o que está acontecendo aqui na história de Israel é um protótipo daquilo que aconteceu conosco e acontece conosco? Então preste atenção. E a terra prometida, é claro, uma terra de descanso, o céu. Então perceba que nós estamos exatamente agora onde esse povo está. Se você parar para analisar bem, olhar um pouco à sua volta, se você observar a igreja, se você observar o cenário mundial, se você avaliar Mateus 24, se você abrir os seus olhos, abrir o seu leque e começar a observar, nós estamos exatamente aonde esse povo agora se encontra. Preste atenção. A vida cristã é exatamente isso. Deus então dá ordem para que esse povo, Moisés tire esse povo do Egito, tire esse povo do deserto. Moisés então tira esse povo e vai peregrinar com esse povo 40 anos no deserto. E agora Moisés morre, avista a terra e Deus fala assim: Josué, o cajado agora está com você. Você vai passar o Jordão com esse povo. Você vai entrar na terra prometida. E a ordem de Deus a esse povo agora é para eles não se comprometerem, não desobedecerem e ficarem fora da terra. Essa é a ordem. Se você avaliar um pouco para a sua vida, quantos anos de caminhada? Quantos desafios você enfrentou? Quantas lutas desse deserto chamado vida? Quantas provações, quantas aflições, quanto choro, quantas lágrimas, quantas tempestades, quanta escassez, quantas quedas, quantos levantes, e aqui está você. Você chegou aqui. Se você retroceder um pouco na sua história cristã, quando Deus chamou você, quando Deus arrancou você do pecado, quando Deus arrancou você do reino das trevas, quantos desafios, quantas noites, quantos cultos, quantas mensagens, quantos erros, quantos medos, quantas aflições você foi passando. E aqui está você. Aqui estamos nós. E talvez nós estejamos a um Jordão da terra prometida. Talvez você esteja a um Jordão de entrar na terra, a um Jordão da volta de Jesus. Talvez você esteja a alguns dias da sua morte. Talvez você esteja a alguns anos da sua morte. Alguns anos, breves anos da volta de Cristo.
Nós estamos exatamente nesse lugar. Há um Jordão que separa o povo da terra. É que eles param de um lado, o Jordão está aqui e eles avistam a terra do outro lado. Depois de 40 anos, 440 anos, depois de mais de 500, 600 anos da promessa, a promessa agora está diante deles. A promessa agora está diante de nós. Deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui para mim. O Senhor, Ele está voltando. O rei está voltando, como diz aquele hino antigo. O rei está voltando. Mas você ainda está do lado de cá. Você ainda não atravessou o Jordão. Exatamente como esse povo. Sabe da promessa. Conhece a promessa. Está avistando a promessa. Mas ainda está aqui. Do lado de cá. Ainda não entrou em Canaã. E eu quero despertar você para essa realidade absoluta sobre a igreja. A minha intenção aqui é passar a ordem que Deus deu a esse povo, passar a vocês. O meu esforço aqui, o meu apelo aqui, é que vocês ouçam essa ordem. Ouçam o que Deus falou com o seu servo Josué. E ouçam o que Deus quer falar com você através desse simples servo dele. Ouçam a ordem de Deus. Ele está dizendo, olha, preste atenção. Vocês estão aí com problemas. Problemas do casamento, problemas da justiça, outros das suas empresas. Um dia você vai na igreja, outros 30 não tem como, não vai mais. Estão vivendo assim. Um dia vocês adoram a Deus, outro dia vocês estão blasfemando, pecando contra o Senhor. Um dia vocês lêem Bíblia, outros 10, 100, vocês não querem saber da Bíblia. Nós estamos assim, talvez. Problemas no relacionamento com o irmão. Não, tem dificuldade mesmo de pedir perdão, pastor, porque eu sou assim. E você está a um Jordão de entrar. Mas ainda não entrou. A um passo da vida eterna. Mas ainda não entrou. O Jordão está diante de vocês. Josué vira para esse povo e fala assim: se esforcem. Se esforcem para conhecer a lei de Deus, porque a promessa chegou até nós. O que é que Jesus falou lá há mais de 2000 anos? Senhor, quando é que se dará o fim? Como é que nós vamos saber que o filho do homem está voltando? Vocês ouvirão guerra e rumores de guerra. Pai se levantará contra o filho, filho contra o pai. Nação contra nação, reino contra reino. Vocês não estão vendo? Mas esse é o princípio das dores. Vocês não estão vendo? O que ele falou? Esse povo aqui sabia da lei de Moisés. Eles ouviram Moisés chegar e falar assim: Deus vai libertar vocês da escravidão do Egito e vai dar a vocês uma terra que mana leite e mel. Esse povo viaja longos 40 anos do deserto, sofrendo fome, às vezes frio, escassez, vendo a provisão de Deus. Você passou por esse caminho, você tem caminhado essa jornada, você tem vivido as suas vidas, travando suas batalhas, vencendo, chorando suas derrotas. E ele falou assim: mas a promessa está aí, e agora está diante de vocês a promessa. Olha os sinais. O que ele falou está se cumprindo. Olha para os sinais. Chegou o Jordão. A consumação dos séculos, a volta de Jesus está próxima. Preste atenção, meu irmão. Esse é um alerta para essa igreja. Eu sou responsável por ensinar essa igreja a lei de Deus. O seu sangue está nas minhas mãos. Eu não posso brincar com esse evangelho. Eu não posso brincar com essa verdade. Eu não posso negá-la a você, nem negligenciá-la em sua verdade. O Jordão está diante de nós. O Senhor está às portas. Os sinais se tornam cada vez mais evidentes. Você precisa deixar os seus caprichos.
Você precisa deixar suas mazelas. Você precisa deixar o seu charme. Você precisa, é tempo de deixar de cumprir um protocolo, de vir à igreja só para cumprir o protocolo. É tempo de ser cristão de verdade. O Jordão está diante de nós. Josué chama o povo. Você está a um passo de Canaã, meu irmão. O último obstáculo é o Jordão. Um passo de entrar na terra. O último obstáculo é o Jordão. Os sinais estão mostrando que a vinda do Filho do Homem está muito próxima. No dia que ele vier, a Bíblia diz que ele virá nas nuvens com poder e grande glória. O Filho do Homem está voltando. Presta atenção, meu irmão. Eu não estou falando do Jordão, sei lá, esse evangelho chulo. O Jordão da bênção material, o Jordão da bênção da casa, o Jordão da bênção do casamento, da bênção do curso, da bênção. Não estou falando dessa balela cristã que prega por aí, não. Eu estou falando de vida ou morte. Eu estou falando de salvação. Eu estou falando de vida eterna. Ele está dizendo assim: olha, preste atenção, o cenário à volta de vocês. Vocês que já enfrentaram a dura jornada da vida. Olha como Deus livrou vocês de tantas tribulações. Olha como Deus guardou vocês em meio às provações. Olha quantas lutas você travou, quantas batalhas você enfrentou. E olha como Deus guardou vocês. Agora vocês estão diante do último obstáculo. Nós somos a geração dos últimos dias. Preste atenção. E por mais insistente que eu seja, por mais insistente que eu pareça, incisivo que eu pareça, amanhã você vai fraudar essa nota fiscal. Você vai sonegar esse imposto. Você vai acessar essa pornografia, consumir esse vídeo pornográfico. Por mais que eu seja insistente em você dizer: o Jordão está diante de nós, nós estamos a um passo da eternidade, você ainda vai continuar vivendo esse evangelho estranho demais. Um cristão nominal. Agora, meu irmão, é o último obstáculo. Josué está falando assim: vocês não podem distrair mais. Vocês andaram isso tudo. Você vai continuar a negligenciar o culto. Meu irmão, nós estamos a um Jordão de chegar. A um Jordão. O último passo. Mas preste atenção. O que é que Deus fala com esse servo dele? Primeiro Deus fala com Josué. E por que Deus fala com Josué? Ele diz assim: Josué, primeiro eu vou falar com você porque você é o líder do povo. Você é o pastor desse povo. Então ele diz assim a Josué, verso 6: seja corajoso, Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Deus colocou pastores e trouxe essa mensagem a esses pastores. Deus chamou Josué e falou: Josué, se esforce, seja corajoso, eu tenho uma mensagem que você deve passar a esse povo. Você deve comunicar essa mensagem a esse povo. Preste atenção, meu irmão, a mensagem é de Deus, não é de Josué. Essa mensagem aqui não é do pastor Júnior. Você precisa entender essa mensagem. Essa é a mensagem de Deus, da sua palavra ao seu povo, à igreja dos últimos dias. Não é os mormons, não. A igreja do Senhor. Essa é a mensagem. E por que ele falou com Josué primeiro? Primeiro, porque Josué precisava de encorajamento. Josué também estava sujeito a fracassar. As dificuldades da condução desse povo, tão seduzido por coisas dessa terra, podem levar o líder à exaustão e a esmorecer. Vez ou outra o Senhor tem que falar comigo: meu filho, seja forte, coragem. Vez ou outra tentam me fazer botar à prova o evangelho. Vez ou outra a igreja, ela começa a titubear entre a verdade de Deus. Vez ou outra a igreja esvazia, porque não quer ouvir a verdade.
E vez ou outra os pastores são tentados a pregar um evangelho mais palatável, mais doce, a fim de que a igreja encha e eu diga: uau, que ministério de sucesso. Mas Deus falou com Josué: Josué, preste atenção nas minhas palavras. Fique atento a elas, Josué. Seja forte, tenha coragem, se esforce. Ele diz mais, versos 7 e 8. Então somente seja muito corajoso, para teres o cuidado, Josué, de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ele está falando assim: Josué, não negocia uma vírgula do evangelho. É como se Deus falasse: estou pregando para mim agora, tá? Vocês pegam uma beiradinha, mas é para mim. Pastor Júnior, não negocie uma vírgula dessa verdade. Não altere ela por causa do capricho dos homens. Não mude essa verdade. E ele diz assim: você vai ser tentado, Josué. As opções virão, Josué. Você pode ser tentado de ir para a direita ou para a esquerda, mas não ceda a isso. Permaneça firme em toda a ordem que eu te dei, em tudo o que está escrito, em toda a minha lei. Deus então vai encorajar Josué a falar o seguinte: o seu compromisso, Josué, não é com o povo, é comigo, com a minha palavra. Ah, se os pastores entendessem isso, que o nosso compromisso é com a palavra. Deixa eu te falar uma coisa, para você nunca mais pensar nisso. Deus não é fiel a você, Deus é fiel à sua palavra. Se você permanecer em sua palavra, você beberá da fidelidade de Deus. Deus não negocia a palavra dele para satisfazer o seu capricho, o meu capricho. Não esse Deus aqui de Josué. Talvez esse Deus pregado na maioria, sim, mas esse aqui não. Esse aqui ele fala assim: eu velo pela minha palavra. Então preste atenção. Primeira coisa, você não sabe o tanto que eu chorei quando eu meditava nesse texto. E Deus falava comigo assim: não ceda. Pode ser que entendam, pode ser que não. Pode ser que a igreja creia, ou pode ser que não. Pode ser que eles queiram essa verdade, pode ser que não. Não ceda ao evangelho. Não ceda à sedução que eles estão trazendo nesse falso evangelho. Não ceda aos bancos da igreja. Não ceda aos recursos que as pessoas podem trazer. Não ceda. Por mais que você ame, por mais que doa, não deixe a minha lei. E eu chorava e falava: Deus, se o Senhor não me manter na sua lei, se o Senhor não guardar o meu coração na sua lei, se eu não guardar a sua palavra em meu coração, eu pecarei contra o Senhor. Mas se o Senhor, por misericórdia, guardar o meu coração e a sua lei no meu coração, se as palavras do Senhor permanecerem em mim, eu vou conduzir todo esse povo até do outro lado do Jordão. Mas eu preciso do Senhor. Enquanto eu orava essa tarde aqui, Deus disse: seja forte, seja corajoso, não para agradar os homens, mas para não se apartar da sua boca a minha lei, a minha palavra. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Essa é a parte para mim. Ele diz mais: não cesses de falar, verso 8, deste livro da lei. Não cesse de falar. Ele está dizendo assim: Josué, não deixe o santo livro, Josué. Não foi isso que John Piper disse? Arranque as minhas pernas, mas não arranque de mim a minha Bíblia.
Eu posso entrar no céu sem as minhas pernas, mas não posso entrar no céu sem as palavras da verdade. Ele está dizendo assim: vai aparecer as opções, permaneça na minha palavra. Essa palavra vai fortalecer você, Josué. Ela vai redobrar o seu ânimo. Medita nela dia e noite e tenha cuidado de fazer conforme tudo que está escrito. Tudo. Essa parte Deus pregou para mim ali, né? Pastor Júnior pregou para ele. Agora Josué pega isso e vai ao povo. E é exatamente isso que eu quero fazer hoje. Meu irmão, eu amo você como minha ovelha, mas eu não tenho compromisso de deixar você feliz. Cristo é a abundância de alegria. Eu preciso ter um compromisso de não cessar de falar deste livro a você. Eu vou gastar todas as minhas energias. Se eu pudesse pegar você, a força, amarrar os seus pés e as suas mãos, segurar você e atravessar o Jordão a nado, ainda que eu tivesse que beber toda a água do Jordão, eu faria, mas eu não posso fazer. Eu não posso levar você à força para o Jordão e atravessar o Jordão e chegar àquela terra. A única forma de você atravessar o Jordão e chegar à terra prometida é se você ouvir o conselho que Deus dá a esse povo aqui. Você precisa ouvir. Abra os seus ouvidos. Chega desse evangelho chulo. Chega desse evangelho da bênção da casa própria. Chega desse evangelho. Nós estamos a um Jordão de estar no céu, na eternidade, onde todas as lágrimas vão ser enxugadas. Nós vamos a um passo, meu irmão. Você está quase lá. Eu não posso oferecer a você outra coisa. Olha os sinais. O Filho do Homem está às portas. Eu não posso oferecer a você um casamento que só dura essa vida. Eu preciso oferecer a você o casamento que dura para a eternidade. A noiva do Cordeiro. Eu não posso oferecer a você os banquetes dessa terra, onde eu sei que tem um banquete preparado na presença do Rei dos Reis. Eu não posso oferecer a você a bênção da casa própria, quando eu sei que o meu Senhor foi para o Pai. Ele disse: e eu estou preparando lugar para vocês, para que aonde eu estiver, estejais também vocês. Ouça essas palavras. Eu suplico a você que ouça essa mensagem. Abra os seus ouvidos. Escute. A Bíblia diz: Josué então vai ao povo. Verso 11 ele vai dizer assim: chama os príncipes, passai pelo meio do arraial, ordenai ao povo dizendo: provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Josué está falando assim: 3 dias. Você está muito perto. Nós estamos quase lá. 3 dias Josué está falando. Olha, mas ele diz assim: provei-vos de comida. Por que provei-vos de comida? Porque era o que o povo ia precisar para suportar a travessia. Você está precisando de arroz, irmão? Feijão? Se tiver, fala que a gente doa aqui para você. Então o que é esse provei-vos aqui? Ele está falando assim, ó, é tempo de nos preparar. Se alimenta, se equipa, preparem-se,
Sem isso vocês não conseguirão essa última jornada. Sem isso vocês não vão conseguir atravessar o Jordão. Muitos talvez podem morrer na travessia. Sem isso vocês não vão conseguir finalizar a corrida. Alimentem-se, preparem-se. Mas por que essa ordem ao povo? Porque se eles não se alimentarem, eles não vão suportar o desafio final. Mas e para nós, pastor, que alimento é esse? Eu vou me prover de quê, pastor? O profeta Oséias, no capítulo 6, no verso 4, verso 6, diz assim: o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Provei-vos de conhecimento. Provei-vos de conhecer o Senhor. Provei-vos de saber quem Ele é. Provei-vos de meditar em sua palavra. Jeremias vai dizer no capítulo 15: as suas palavras, Senhor, são o meu alimento, elas enchem o meu coração de alegria. Provei-vos da palavra de Deus, alimentem-se dela. Sem esse alimento vocês não vão conseguir chegar no final. Vocês precisam do Evangelho, vocês precisam ouvir a voz de Deus, vocês precisam meditar no Santo Livro. Não para cumprir um protocolo de leitura diária. Você precisa ler para se alimentar e falar assim: ela é o meu alimento, Senhor. É ela que enche o meu coração de alegria. Gente, eu acabei de descobrir uma forma incrível de ouvir a Bíblia. Eu estou viciado naquele negócio lá. A Bíblia em forma de cordel do sertão. Meu Deus, que coisa mais linda. O sertanejo falando. E Jesus andava pelas vilas. E o moço falou: aproxegue-se. Provei-vos de comida. Vocês precisam da palavra de Deus. Sem ela vocês não vão chegar lá. Ela é o verdadeiro alimento. É ela quem sustenta você. É ela quem vai manter você no dia da aflição, nas últimas horas. É ela que vai manter você, o seu vigor, a sua força. É ela que vai fazer você nutrir a sua alma, nutrir o seu espírito. É ela que vai dar a você robustez, coragem para avançar. Provei-vos da palavra de Deus. Se os pastores soubessem da responsabilidade que nós temos, meu irmão, eu não sei os outros, mas o que depender de mim, não vai faltar a palavra de Deus sendo exposta a essa igreja. Eu preciso prover você desse alimento. Mas ele está falando assim: olha o povo, preste atenção, comece a se alimentar, comece a juntar alimento, comece a meditar, alimente-se da palavra, para você passar esse último obstáculo, para você chegar lá. Você não vai chegar sem esse alimento. Primeiro, ele diz: provei-vos de alimento. Segundo, verso 13, ele vai dizer: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor. Ele está falando assim: lembrem-se do que foi escrito. Aqui nesse contexto, lembrar de quê? Ele está falando com o povo assim: volta atrás lá. Josué falou: pô, preste atenção aqui. Lembra de onde Deus te tirou? Lembra quem que você era? O mau caráter que você era? O mau marido que você era? O prostituto que você era? Lembra quem você era? Lembra que Deus foi lá e tirou você de lá com a mão poderosa? Lembra que Deus arrancou você de lá e te deu uma vida de abundância, uma vida de alegria, uma vida de santificação? Lembra do que Moisés ordenou. Ele disse assim: olha, preste atenção, vamos, Deus vai libertar todos vocês, e Deus deu a vocês uma promessa. Lembra-se da promessa. Ele disse assim: eu tenho para vocês vida eterna. Lembre-se da promessa. Josué olha para o povo e fala assim: lembre-se do que Moisés falou. Lembrem-se da palavra de Deus. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Lembra-se. No nosso caso, lembra do que Jesus falou.
Nota de rodapé, eu não posso deixar passar. O que Jesus falou? Rapidinho. Mateus 24. Mas não precisa abrir, não. Aqui, ó. Não está no script aqui, não, mas eu preciso falar. Jesus falou assim, ó. Olha, igreja, lembra disso. Se ele não falou isso. Quando que Jesus falou isso? Há 2000 anos atrás. Mais um pouco. Lembra do que Jesus falou. Ele disse assim: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Vai levantar-se nação contra nação, reino contra reino, haverá terremoto em vários lugares. Tudo isso é o princípio das dores. Sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus já havia falado disso. Ele está falando, lembre-se disso. Olha para os sinais. Mas tem uma coisa que você não está percebendo que Jesus falou aqui. E no final ele fala assim, presta atenção: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Você entendeu, meu filho? Por que a gente tem que ir? E o sertão de Alagoas é o menos evangelizado do mundo? Eu não quero só me lembrar disso. Eu quero fazer parte desses que vão pregar o evangelho a todo mundo, até que o fim venha e eu passe o Jordão. Eu vou levar você, meu irmão. Se Deus me permitir com sua palavra, eu vou conduzir você até lá. Primeiro ele fala, lembre-se então da palavra. Eu não posso levar você com a força do meu braço, mas pelo poder do evangelho, se você ouvir essas palavras. Lembrem-se da promessa. Olha os sinais. Mas tem mais uma ordem que Josué dá a esse povo. Ele fala assim, provei-vos de alimento. Comam da palavra de Deus. Lembre-se do que foi falado. Olha para os sinais, veja se Jesus não falou. Leia as cartas de Paulo, leia Tessalonicenses, leia Hebreus. Veja aquilo que os profetas falaram, veja aquilo que os apóstolos falaram, veja o que Cristo falou. Olha para os sinais e veja se nós não estamos a um Jordão de entrar. Um só Jordão, meu irmão. Um só Jordão. Você andou isso tudo, um só Jordão, e não haverá mais dor, mais lágrima, mais tristeza, mais angústia. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, nós seremos abundantes em alegria. Um só Jordão, você vai encontrar com seu Senhor. Um só Jordão. Acorda, igreja, ouça essas palavras, esforça-se por conhecer o Senhor. Esforça-se por saber quem Ele é. Josué sabe disso. E Josué está esforçando o máximo para que todos entrem. E é isso que eu estou fazendo aqui. Me esforçando o máximo para que todos aqui entrem. Há um passo. Mas você ainda não entrou em Canaã. Mas pode ser que amanhã você entre em Canaã. Pode ser que daqui a alguns dias você entre em Canaã. Ou pode ser que você esteja aqui e você veja o Filho do Homem vir com poder e glória. Mas nós estamos a um passo. Mas Josué dá mais uma ordem. Estou terminando, irmão. Capítulo 3, verso 5, de 1 a 5, ele diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali.
antes da passagem. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas e sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de seguir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Estou falando assim, esse último estágio, vocês nunca passaram por ele. Nunca. Mas preste atenção. Aí ele fala assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ele está falando assim: meu irmão, ouça o que eu quero te dizer. Deixe o seu pecado, conserte a sua vida, conserte a sua empresa, conserte os seus relacionamentos, deixe os ídolos do seu coração, perdoe essa mágoa. Se você semeou contenda entre os irmãos, repare isso, peça perdão, deixe essa vida de indiferença, deixe essa negligência com o santo culto a Deus. Santifique a sua vida. Deixe as mazelas de lado, deixe as meninices de lado, deixe as crendices de lado, abandone os falsos ídolos, abandone os falsos mestres, abandone o falso evangelho. É tempo de seguir. Josué fala: 3 dias. No 3º dia ele fala: agora o Jordão está aqui, mas vocês não conseguem atravessar sem santidade. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santifiquem-se, Josué está dizendo. Santifique seu casamento, sua vida. Santifique os seus filhos. Deixe essas coisas de lado. Deixe as briguinhas. Deixe esse evangelho defeituoso seu. É tempo de ser crente de verdade. É tempo de ser cristão de verdade. Não dá para brincar mais de cristianismo. Ele está falando: deixe essas coisas, santifiquem-se. Vocês estão a um passo de entrar. Vocês já andaram isso tudo. Só falta esse último obstáculo. Santifiquem-se. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Qual foi a resposta do povo? Capítulo 1, verso 16. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenastes, faremos. Onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer essas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente, Josué, seja corajoso. Está falando assim: se vocês não obedecerem, se vocês não santificarem, se vocês não proverem de alimento, vocês morrerão na travessia. Vocês não vão suportar essa última jornada. Vocês precisam de alimento. Vocês precisam de santificação. Meu filho, sem dom, você entra no céu.
Sem talento nenhum você também entra no céu. Sem ser pastor, sem ser diácono, sem ser presbítero, filho de pastor. Até sem ser batizado, você entra no céu. Mas sem santificação, o escritor vai dizer: ninguém verá o Senhor. Santifiquem-se. Deixe essas mazelas de lado. Vá até quem você ofendeu e peça perdão. Perdoe quem te ofendeu. Se você semeou contenda entre os irmãos dessa igreja, repare o seu erro. Se você vive um cristianismo barato, estranho, um cristianismo que negocia essa bênção, pastor, meu Jordão é minha prosperidade. Se você vive essa balela, deixa esse evangelho. Santifica a sua vida. A palavra de Deus vai dizer assim: o sofrimento de tempo presente não pode ser comparados com a glória que está preparada para nós. Só estamos a um Jordão. Mas será que nós passaremos? O povo respondeu para Josué: nós vamos te ouvir, Josué. E Deus falou para Josué assim: Josué, tenha cuidado de dizer a esse povo toda a minha lei, Josué. Não é a sua lei, Josué. Não é a sua palavra, Josué. Não é o que você pensa que é bom para ele, Josué. É a minha lei que eu dei ao meu servo Moisés. Vai e diz para esse povo toda a minha lei, e tenha cuidado de não se desviar dela, nem de dia, nem para um lado, nem para o outro, e medita nela dia e noite, Josué. Esse povo precisa da minha lei, esse povo precisa das minhas palavras, e você é responsável por entregar toda a minha lei a eles. Mas a pergunta é: será que vocês vão ouvir? Meu irmão, eu estou aqui hoje, talvez como Josué falando para você assim: escuta, igreja, comunidade da cruz, escuta. Vocês já caminharam muito. Deus guardou vocês. Deus está cuidando de vocês. Mas ainda falta um último obstáculo. Ainda falta o Jordão. E vocês precisam disso para atravessar o Jordão. Mas olha, mulheres, pensa nisso aqui. Capítulo 3, verso 14 a 17. Danilo, é impressionante a Bíblia. É impressionante. Olha isso aqui. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os levavam, a arca chegara até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adão, que fica ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de frente a Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo o povo passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Sabe o que é isso, Danilo? A arca da aliança era também um protótipo da presença de Deus, da glória de Deus. Dentro da arca, as tábuas da lei. Na tampa da arca, que era chamado de propiciatório, o sangue era aspergido. A glória de Deus era manifesta. E aonde a arca estava, a glória de Deus estava. Não, nós não temos mais a arca.
mas a glória de Deus está no meio da igreja. Ele está dizendo assim: e quando vocês santificarem a vida de vocês, e quando vocês proverem de alimento, se prepararem para esse dia, a glória de Deus descerá dos céus, e o seu nome é Cristo Jesus. O Jordão se abrirá, e nós passaremos a pé enxuto, e entraremos em Canaã, meu irmão. A glória de Cristo, a glória de Deus virá. O povo prova disso. E diz o texto que o povo entra em Canaã. E eles pensam: a promessa dada ao nosso pai há mais de 600 anos atrás, Ele cumpriu, porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele prometeu que nós entraremos em Canaã, e nós entraremos em Canaã. Imagine esse dia. Imagine esse dia. A presença do Senhor é a garantia. A glória do Senhor é a garantia da entrada na terra prometida. A glória de Cristo é a garantia da igreja de entrar, de atravessar o Jordão e de entrar nos céus. A glória de Cristo. Isso que levou o escritor aos Hebreus a dizer: Cristo, Ele é o resplendor da glória de Deus. Você está a um passo, nós estamos quase lá. Se esforce um pouco mais, resista um pouco mais, ore um pouco mais, santifique sua vida, alimente-se da palavra. Nós estamos quase lá. E quando nós estivermos lá, meu irmão, quando nós chegarmos lá, que dia glorioso, que dia maravilhoso. Certamente aquele que prometeu e fez a promessa, nós então estaremos nesse cenário. E eu finalizo aqui. Apocalipse capítulo 21. Você está a um Jordão disso aqui. Ele diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Eu, e quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus, ele será o meu filho. Há um Jordão disso. Os últimos dias. Está na hora de consertar a sua vida. Deixe essas mazelas. Abandone esse pecado. Está na hora de consertar a sua vida. Consertar seu casamento.
de ser esse pai frouxo que você está sendo, essa mãe mole. Está na hora de consertar nossa casa, chamar os nossos filhos para o arrependimento e dizer: vocês precisam santificar a vida de vocês, vocês precisam de Jesus, vocês precisam conhecê-lo. Olha os sinais, vocês precisam. Nós vamos chegar lá. Ele mesmo vai nos apacentar. Meu irmão, como o Senhor disse a João, e ele registrou: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à sua igreja. Santificai-vos, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.